Pessoal, olha só, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje vamos falar de dois assuntos aqui importantíssimos para vocês aposentados e pensionistas, que é sobre a suspensão do desconto da parcela do empréstimo consignado da folha de pagamento dos aposentados por 120 dias e falar do 14º salário, que é o abono natalino, é o benefício mais esperado do ano aí pelos aposentados e pensionistas do INSS. A gente sabe o quanto é importante para vocês. E eu quero falar sobre esse assunto. E aí eu queria perguntar, fica aqui a pergunta, o questionamento, e eu gostaria que você respondesse para mim. Se fosse para você escolher 14º salário ou a suspensão de 4 meses desse desconto do consignado da sua folha, qual que você escolheria? Se fosse para você escolher, qual seria aprovado primeiro? Qual é o que você tem mais interesse? Responde aí para mim, registra aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber o que o aposentado pensa. Porque aqui nesse canal você tem voz. Aqui você pode falar, aqui você pode trazer sua opinião, aqui você pode trazer qual seria seu interesse, porque você tem voz aqui. O Alô INSS ele existe para dar voz aos aposentados e pensionistas, e o nosso canal ele serve aí para poder pressionar os políticos, sociedade, nos direitos dos aposentados e pensionistas. Então eu queria saber, e eu queria que vocês respondessem aí para mim. Então vou respondendo aí. Vão colocando aí para mim, por favor, que eu quero saber, você aposentado e pensionista, se for para você, aposentado, pensionista, BPC Loas, escolher 14º salário ou suspensão de 120 dias do consignado, qual que você prefere? Qual que te ajudaria mais hoje? Qual seria a melhor opção hoje? Responde aí, registra aí. Bem-vindos, boa tarde, vocês estão bem? Obrigada aí pelo carinho, ao pessoal chegando. Gente, aproveita e deixa seu like aí, deixa o joinha que não custa nada pra você, mas ajuda demais a gente. Parece uma coisa insignificante, mas esse joinha dá uma força pro canal que você não tem ideia. Então deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você é novo aqui, é a primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez aí no canal hoje? Então se inscreve no canal, bem-vindos, você está no Alô INSS, eu sou Ana Paula, é um prazer ter vocês aqui conosco. Então deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho de notificação para quando eu postar um boletim novo você receber, tá bom? Hoje o vídeo da manhã, o boletim, ele saiu com áudio mudo, né? Aí depois que eu vi vocês comentando, eu falei, putz, aí eu fui lá, tive que postar de novo, aí deu certo, né? Vocês conseguiram assistir? Quem não conseguiu, depois desse vídeo aqui, assista o da manhã, que eu trouxe coisas importantíssimas que eu não vou repetir aqui agora, que o nosso tempo é curto, né? O de vocês também, e a gente vai direto aqui pro que a gente precisa falar. Eu perguntei para vocês se vocês têm interesse, se fosse para aprovar agora primeiro, 14º, a suspensão de 120 dias. Vocês estão aí respondendo, quem não respondeu, responda, e eu vou começar a falar da suspensão de 120 dias, tá? A suspensão dos 120 dias dos consignados, que inclusive já foi aprovado no Senado, os senadores fizeram a parte dele, foram lá e aprovaram, né, e por unanimidade, logo em 2020, porque esse projeto nasceu em 2020, esse projeto nasceu porque nasceu a pandemia, nasceu a necessidade de ter aprovação, porque os aposentados estavam afogados em dívidas, familiares ficaram desempregados, o aposentado com o seu salário teve que sustentar, só que aí o salário vinha pela metade porque tinha empréstimo. Então a suspensão veio com a ideia de dar um fôlego financeiro para esses aposentados e pensionistas no período de maior necessidade, que foi a pandemia. A pandemia passou, graças a Deus, né? Mas as consequências ficaram. A pandemia foi embora, mas as consequências ainda ficaram. E teve muita gente que, inclusive, teve que fazer mais empréstimo. Outros nem tinham empréstimo na época, mas tiveram que fazer porque não tiveram auxílio emergencial, não tiveram nenhuma ajuda. E aí teve que recorrer ao empréstimo para ajudar aquele familiar. Muita gente caiu em doença, né? Então, assim, foi péssimo, assim, essa questão da pandemia para a sociedade, para o mundo como um todo. E aí, o projeto veio trazendo aí para suspender por 120 dias os pagamentos dessas obrigações dos créditos consignados. Isso aqui não tá falando que você, aposentado e pensionista, vai dar um calote no banco. Ah, eu não vou pagar. Não, gente, não é isso que estamos falando, né? Não é isso que o banco precisa pensar para ser contra esse tipo de projeto. Você vai pagar a sua dívida, você vai honrar com a sua dívida, você assinou um contrato, seu benefício é consignável, então vai descontar de você querendo ou não. O que a gente está pedindo para o banco é um fôlego financeiro,
É uma oportunidade de você se recuperar financeiramente, tendo o seu salário inteiro todos os meses, por 4 meses, pelo menos, seguido. Ainda mais esse início de ano, que é onde chega IPTU, IPVA, onde chega aquelas contas para você pagar, né? Então é uma ajuda, tá? E aí o que aconteceu, né? Esse projeto foi aprovado pelo Senado e chegou na Câmara. Quando ele chegou na Câmara dos Deputados, a Câmara estava a favor dos bancos, não estava a favor do povo. Tanto que o projeto ficou aguardando a criação de uma comissão temporária pelo Arthur Lira, que não tem nada a ver. O Otto Alencar, que é o senador que apresentou o projeto, ele é do PSD da Bahia, ele cansou de fazer discursos com os parlamentares para a Câmara avançar. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez ao vivo, durante sessão, a chamada para o Arthur Lira para ele poder colocar em votação o projeto, e o Arthur Lira não atendeu. O Arthur Lira não quis colocar o projeto em votação. Então, o projeto de lei 1328 de 2020, que trata desse pagamento do consignado de ser suspenso por 120 dias, caso o aposentado, o pensionista, o BPC, o servidor tenha interesse, ele infelizmente ficou parado na Câmara. É um projeto que foi arquivado? Não. Ele tá aqui, tem que passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ele tem que passar pela Comissão de Trabalho, ele tem que passar pela Comissão de Seguridade Social e Família, ele tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, ele tem que passar pela CCJ, tem que 1, 2, 3, 4, 5 comissão para ele passar. Só que aí o Arthur Lira teve a ideia genial de colocar para aguardar uma criação de uma comissão temporária para poder ele ver como que vai fazer com esse projeto. Uma coisa que não vai gerar custo nenhum para o governo. A gente ficou assim, por que não avançou? Né? Ninguém entendeu. Por isso que é um dos motivos de questionar bastante o governo. E era o governo Bolsonaro, não era o governo Lula, tá? Então assim, só que o governo Lula entrou e também não fez diferença nenhuma dentro desse projeto. Aí, então, esse projeto, para quem tem interesse, para quem quer que essa proposta que suspende o pagamento de empréstimo consignado por 4 meses para te dar um fôlego financeiro, essa proposta ela está ainda em andamento. Ela está aguardando a criação dessa comissão temporária ainda. O que a gente tem que fazer, Ana, para acelerar isso aqui? A gente tem que ir lá no perfil das redes sociais do Arthur Lira e cobrar PL 1328. A gente tem que ir lá naquele seu deputado e senador que você votou, cobrar projeto de lei 1328. A gente tem que ir lá nesse seu prefeito e vereador que está pedindo seu voto, já que esse ano é eleição municipal, e cobrar requerimento para ser enviado para Brasília para acelerar o projeto 1328. É isso que a gente tem que fazer, caso você tenha interesse nisso. Esse projeto ele iria facilitar a vida de vocês, porque o banco seria obrigado a aceitar a suspensão. Sem cobrar multa, sem cobrar juros, porque suspendeu 4 meses o seu desconto. No final do seu contrato, essas 4 parcelas viria para você continuar pagando. Então você não ia dar calote, o banco não ia ter prejuízo nenhum, tá? Só ia suspender por 4 meses, te dar esse fôlego financeiro, ia te ajudar e depois você ia continuar pagando normalmente. Então, é um projeto de interesse público? Você tem interesse nele? Vamos cobrar, porque é a única forma da gente conseguir fazer com que ele avance. O deputado Pompeu de Matos, ele viu a pressão sobre esse projeto no passado e apresentou mais um projeto em cima, pedindo a suspensão. Então, o Pompeu de Matos falou, vamos tentar fazer esse projeto andar. Ele foi lá e apresentou outro projeto, porque como ele ficou aguardando a criação de comissão temporária, ele foi lá e apresentou outro projeto por cima, para que não tenha que aguardar a comissão temporária e que possa ser votado. A gente vai acompanhar, porque agora está de férias, vamos ver com a volta com o fim do recesso, agora em fevereiro, semana que vem, se eles vão colocar como prioridade ou não, o que vai acontecer em relação a isso. Então hoje está aguardando essa comissão, a gente viu um movimento sobre o projeto, sobre o tema do ano passado para cá, e estamos na esperança desse ano conseguir, tá? Agora vamos falar do 14º. Então estamos falando aqui de 2 assuntos que é extremo interesse de vocês, e por isso que eu perguntei, se você pudesse escolher, você prefere ter agora o 14º salário ou a suspensão de 120 dias dos consignados? Por isso que eu perguntei, tá? E aí vamos falar do 14º, né? O que falta pro 14º salário? Primeiro, o que é o 14º? Todos vocês sabem o que é o 14º? Responde aí pra mim nos comentários, todo mundo sabe o que é o 14º? 14º salário é um projeto de lei. Ele foi criado também durante a pandemia, assim como o projeto de lei 1328 da suspensão de 120 dias do consignado. Só que o 14º, ele traria um investimento do governo. O governo vai ter que dar dinheiro para pagar. A suspensão não, né?
Dos consignados não sai dinheiro do bolso do governo. Agora, o 14º sai. Ele é um projeto bilionário, custa mais de 50 bilhões de reais hoje, já que o salário agora está 1.412 no mínimo. E o 14º salário, por custar mais de 50 bilhões, o governo dava desculpa desde a pandemia que não tinha dinheiro para pagar. Mas ele teve bilhões de reais, quase trilhão, para dar de auxílio emergencial, para dar de auxílio para caminhoneiro, para dar auxílio para taxista, para isentar o BPC e o Bolsa Família de pagar o Minha Casa Minha Vida. Agora o Lula sancionou a poupança do estudante do ensino médio. Agora o governo aumentou o Bolsa Família para R$600 mensais, está estudando a 13º para o BPC e para o Bolsa Família. Então, assim, dinheiro a gente vê o governo esbanjando, tirando de todo lado, o que é bom porque está ajudando uma população necessitada, mas ele está priorizando o que ele quer, o público que ele quer, e para o aposentado a gente não está vendo nada saindo assim de ajuda emergencial, igual ele está dando para outros públicos. Então a gente cobra o 14º salário, porque o 14º salário hoje, a desculpa do governo não pode mais ser dinheiro. A pandemia, não sei o que, ajudou caminhoneiro e taxista, pessoas que trabalham, que tem seu carro, que tem seu caminhão, conseguem trabalhar. Eles não merecem? Lógico que eles merecem, não estamos falando que eles não merecem. Eles merecem ser ajudados porque são pessoas trabalhadoras e que levam a comida, o alimento até as prateleiras do supermercado para a gente conseguir comprar. São pessoas fundamentais para nos ajudar. Né, os taxistas estão ali trabalhando também, ganhando seu ganha-pão. Porém, o que a gente está dizendo é, se a gente for olhar na prioridade do público, está ajudando pessoas que têm uma condição de conseguir se trabalhar ainda e se manter, e está deixando de lado aquele que não consegue trabalhar e se manter, que é o idoso, que é a pessoa com deficiência, a pessoa enferma. Esse público, ele é um público grande. Estamos falando de quase 40 milhões de beneficiários e o governo ignorando totalmente. Né, o que é inadmissível. Então, o 14º salário é uma justiça social, porque ele é um projeto que pede para pagar esse valor uma única vez. Ele não é o valor do seu salário, ele é de 1 a 2 salários mínimos no máximo. Então, você que ganha 5 mil, ganharia só até no máximo 2 salários mínimos. Como o salário mínimo agora é 1.412, então se a gente pega 1.412 vezes 2, dá 2.824 no máximo de parcela. É uma parcela só, é uma única vez, só para ajudar. É uma ajuda emergencial. Por que todo mundo pode ter ajuda e meu aposentado se quiser luxo? Porque o aposentado tem salário, o taxista também tem salário, caminhoneiro também tem salário, Bolsa Família já recebe seu benefício assistencial e muitos trabalham autônomo como Uber, como cabeleireiro, como manicure. Eles também fazem os trabalhos deles por fora e são pessoas jovens, na maioria, pessoas saudáveis que conseguem trabalhar, né, colocar a mão na massa. Agora, por que todo mundo não é um sacrifício, não é difícil ajudar, mas o aposentado é? Então a gente não quer aceitar isso, porque o nosso canal é um canal defensor do aposentado. Então se a gente ia baixar a cabeça e aceitar, é assim mesmo, o aposentado realmente, né, tem salário, tem 13º, então nada vai ser mais aprovado por vocês. Então a gente tem que ter o pensamento de que vocês precisam, vocês estão necessitados, e vocês estão mesmo, eu não tô brincando, quem aí precisa? Ou o 14º vai ser o dinheiro da picanha, para o churrasco e da coca? Eu aposto que muita gente não, precisa do 14º para comprar remédio, para quitar sua dívida, para limpar seu nome, para honrar seus compromissos. Eu aposto que a maioria de vocês não vai fazer churrasco com o 14º. Então a gente luta pelo 14º porque o 14º é necessário. Igual muita gente dava risada e falava do auxílio emergencial, que o mercado eletrônico, vendas de celular e televisão aumentou com o auxílio emergencial. Então as pessoas, ao invés de comprar comida, aumentar os serviços básicos necessários para a população, né, supermercado, alimento, né, não, foi celular, venda de iPhone disparou com o auxílio emergencial. Aí depois é o Bolsa Família, foram pesquisar, né, mais de 40% do público entrevistado do Bolsa Família falou que gasta o Bolsa Família com apostas, com jogo de azar. Então a gente vai olhando, a gente fala, né, como pode? Então assim, cada um gasta seu dinheiro com o que quer. Mas a partir do momento que fala que o governo vem com desculpa, não, eu tô ajudando só os mais pobres que não tem o que comer. Será? Será que é isso mesmo? Fiscalização tão falha? E o aposentado que está necessitando aqui é real? Ah, tá muito caro. Então esse ano não existe essa questão de não ter dinheiro para pagar 14º. Por isso que esse ano eu acredito nessa possibilidade, porque o acordo para a liberação de emendas no ano de eleição de São Paulo foi assinado, né? Não só de São Paulo, como do Brasil inteiro. Tanto que o Tarcísio fez um acordo e os deputados federais indicarão emendas no orçamento em ano eleitoral.
o governador escolheu um destino de 316 milhões em emendas de bancada ao orçamento federal e cedeu o dobro, 730 milhões, para parlamentares no orçamento de São Paulo. Então, em um gesto político, o governador Tarcísio de Freitas permitirá que os deputados e senadores de São Paulo destinem recursos do governo estadual para municípios. A concessão é importante, principalmente no ano eleitoral, quando os parlamentares intensificam o uso de emendas para financiar obras e impulsionar candidaturas de aliados em suas bases eleitorais. Então a gente vê que eles estão usando dinheiro público, aprovou 5 bilhões de fundo eleitoral. Então assim, eles têm dinheiro, gente. Para com isso de que o governo tem dinheiro, ele tem dinheiro até demais. Então, a gente precisa cobrar o 14º. Por isso que eu acredito no 14º. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Essa é a situação hoje, tanto do 14º quanto da suspensão de 120 dias. E a gente tá esperando fevereiro iniciar pra gente voltar a cobrar o governo fortemente nas redes sociais, que aí não tem desculpa, o Congresso é de férias, o Congresso vai estar trabalhando e a gente quer a votação desses 2 itens importantes para vocês. Quem quiser participar dessa luta com a gente, participa do grupo de avisos que eu deixei aqui no primeiro comentário pra gente cobrar no mesmo post nas redes sociais o governo desses 2 projetos importantes que vêm fazer diferença na sua vida. Então por hoje é isso. Quem precisar do empréstimo consignado, chama. O link do WhatsApp da nossa equipe está na descrição do vídeo, primeiro comentário. A nossa equipe atende vocês de segunda a sexta, das 9 às 18. Faz toda a intermediação bancária gratuita para te ajudar a conseguir um empréstimo em segurança. Então precisou, chama. Um beijo, até logo, até mais.